Olá pessoal, aqui é o professor Domir, professor Barbadinha. Nessa oitava aula, nós vamos aplicar a integral definida para o cálculo de áreas determinada por gráfico de funções, né, os eixos cartesianos no intervalo dado, no plano cartesiano. Tá? Barbadinha. Então, calculando áreas com integral definida. No início aqui nós vamos resolver dois problemas e comparar os resultados desses dois problemas. Por que isso? Muitas vezes a gente se engana quando vai calcular a área de região, tá? Pensando que simplesmente aplicando a integral ela está calculando a área. Mas nem sempre o resultado de uma integral é a área que a gente está calculando. Tá? Então vamos ver aqui no primeiro exemplo, então, ó, calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a cosseno de x, o eixo do x no intervalo de 0 a π sobre 2. É fundamental agora que a gente faça o gráfico da função. Tá? Porque às vezes se a gente não fizer o gráfico, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Tá? Lembro que a função tem que ser contínua, tem que ser positiva, né, para calcular a área. Aí esse que é um dos problemas. Então o gráfico do cosseno, né, é um gráfico bastante conhecido, tá? Bem simples, né, aqui é o cosseno de x. Tá? Então quem é a região? A região é limitada pelo gráfico, o eixo x e de 0 a π sobre 2. Então essa é a região. Tá? Bem fácil de identificar. Como a função é contínua aqui, né, e é toda positiva, tá? A área da região vai ser calculada pela integral de 0 a π sobre 2 direto, ó, tá? Do cosseno de x dx. E a integral do cosseno, né, é seno de x, então de 0 a π sobre 2. Então substitui primeiro π sobre 2, ó, seno de π sobre 2, depois seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1 e seno de 0 é 0. Então a área da região vai ser uma unidade de área. Quando a gente está calculando a área, a gente coloca o A, tá? Porque é unidades de área. Tá? Então, a área dessa região aqui. Né? Bem facilzinho, né? Barbadinha. Agora vamos comparar com esse segundo exercício. Ó. Agora vamos calcular a área da região limitada pelo gráfico da função cosseno de x, né? A mesma função, o eixo do x, só que agora de 0 a π. Então agora eu quero de 0 a π, ó. Tá, ó, de 0 a π. Veja o que está ocorrendo agora aqui, ó. Veja que agora eu tenho duas regiões. A região 1, que é aquela que a gente já tinha lá, que eu sei que é a área 1, e essa região 2, que é negativa, ó, ela está para baixo do eixo x, a função é negativa. Tá? A função é contínua, só que tem um trecho positivo e um negativo. Eu sei que como aqui elas são simétricas, essa área também é 1. Tá? Então eu sei que a área total aqui vai ser 2. Tá? Mas não é isso que a gente quer comparar se eu fosse calcular a integral direto no intervalo de 0 a π, o que acontece? Tá? Como aqui é 1 e aqui vai ser menos 1, a integral vai calcular isso aqui como um número negativo. Então o resultado vai ser 0. Ó. Veja, ó, calculando a área total, a integral de 0 a π de cosseno de x dx. Tá? A integral de cosseno é seno de 0 a π. Tá? Então seno de π menos seno de 0. E o seno de π é 0 e o seno de 0 é 0. Então 0 menos 0 é 0, que é o que a gente estava prevendo. Tá? Então eu não posso calcular direto. Né? Então, como eu disse, nem sempre a integral calcula a área. Tá? Veja quem está dividindo os dois trechos é a raiz da função. Tá? Por isso que o gráfico é importante. A gente tem que identificar a raiz da função, que ele vai separar a parte negativa e a positiva. Então eu teria que pegar essa região 2 aqui em módulo. Tá? Então a área total vai ser a área da região 1 mais a área da região 2. Ou seja, a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx mais a integral de π sobre 2 a π do cosseno de x em módulo. É isso que eu teria que pegar. Mas como a gente já calculou a área da região 1 lá em cima, né? E essa aqui é igual em módulo, né? Então a área da região vai ser 1 mais 1, que é 2 unidades de área. Mas aqui, esses dois exemplos aqui é para chamar atenção. Quando a região está abaixo do eixo x, a gente tem que pegar em módulo daquela região. Tá? Tem que ter cuidado aí. Certo? Vamos então agora ao exemplo 3. Ó. Calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a raiz de x, o eixo do x, no intervalo 1 a 9. Então, raiz de x é uma função simples, né? Para fazer o gráfico, a gente faz uma tabelinha aqui, né? É um gráfico aqui, ó. Essa aqui é a função raiz, ó. Tá? Então, o que a gente quer? A região, ó, delimitada pelo gráfico da função, o eixo x no intervalo aqui ó, de 1 a 9. Então, é a área dessa região.
A função é contínua, todo intervalo, e é positiva. Então a área da região vai ser integral direto, de 1 a 9 raiz de x dx. Integral simples de fazer, né? Transforma aqui raiz de x no meio, aí usa a regra da potência, né? 1 meio mais 1 é 3 meios sobre 3 meios. Aqui dividindo por 3 meios vai inverter, vai ficar 2 terços, e transformando em raiz, lá vai ficar a raiz quadrada de x na terceira, de 1 a 9. Primeiro substitui o 9 e depois o 1. Ó. 2 raízes de 9 na terceira sobre 3, menos 2 raízes de 1 na terceira sobre 3. Aqui vai dar 18. Ó. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 na terceira é 27, 27 dividido por 3 é 9, 9 vezes 2 é 18. E aqui vai dar 2 vezes 1 é 2 terços. E 18 menos 2 terços dá 52 terços unidades de área. Dividindo dá aproximadamente 17,333 unidades de área. Então, bem barbadinha, né, esse exercício. Exemplo 3. Ó, calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x menos x2, o eixo x, desde x igual a 0 até x igual a 1. Então, isso aqui é uma função do segundo grau. Eu sei que, então, que é uma parábola com cavidade para baixo, né, porque o coeficiente de x2 é negativo, e é incompleta aqui. Ó. A gente pode igualar a zero, aqui achar as raízes, né, e o gráfico está aqui. Ó. As raízes são 0 e 1. Tá? E a região é essa aqui, ó, ela é limitada pelo gráfico, o eixo x, e de 0 a 1, o intervalo ó, x igual a 0 até 1. Como o gráfico é contínuo na região, no intervalo, e todo positivo, está acima do eixo x, a área da região vai ser integral, de 0 a 1 de x menos x2 dx. Barbadinha. Então, integral de x, né, x2 sobre 2, integral de x2 é x3 sobre 3. Primeiro substitui o 1, 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 na terceira sobre 3. Agora substitui o 0, 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 na terceira sobre 3. Aqui vai ficar 1 meio, menos 1 terço, e lá é 0. E aqui, tirando o mínimo 6, né? 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2. Então, isso vai dar 1/6 unidades de área. Barbadinho. Exercício 5. Ó. Calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x, o eixo x, do intervalo de 0 a 8. Essa função também é conhecida, né? Desde que eu estudar função, raiz cúbica de x, né? A função cúbica, né? Então, essa curva aqui, ó, faz esse S aqui, ó, aqui, meio deitado aqui. Então, quero a região limitada por essa curva, o eixo do x, e de 0 a 8. Então, é essa região aqui. E essa região ela é contínua e ela é positiva no intervalo. Então, a área da região vai ser integral direto de 0 a 8 raiz cúbica de x dx. Assim como na raiz quadrada, vamos transformar em potência, x dá 1 terço, vamos somar 1, 1 terço mais 1 é 4 terços, x dá 4 terços sobre 4 terços, inverte e já transforma em raiz. Ó. Invertendo dá 3 quartos e ali raiz cúbica de x na quarta, de 0 a 8. Substitui primeiro o 8, depois o 0. Tá? Aqui, ó, raiz cúbica de 8 é 2, 2 na quarta é 16. Então, 3 vezes 16 sobre 4, e aqui vai dar 0. 16 dividido por 4 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, isso vai dar 12 unidades de área. Barbadinha. Questão 5. Questão 6. Calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, o eixo x, no intervalo de x igual a 1 até x igual a 4. Então, fazendo o gráfico dessa função, tá? Eu tenho isso aqui, gráfico, é hipérbole, né, bastante conhecida. Então, essa é a região, limitada pelo gráfico, o eixo x, de 1 a 4. Tá? Então, a área da região vai ser integral de 1 a 4 de 1 sobre x dx. Invertendo x na menos 1, né? Essa aqui é aquela integral de 1 sobre x, do x na menos 1, né, que é o ln do módulo de x. Não é direto, de 1 a 4. Então, substitui primeiro 4, ln de 4 menos ln de 1. O ln de 1 é 0, né? Então fica a área da região logaritmo natural de 4, aproximadamente 1,386 unidades de área. Barbadinho. Exercício 7. Calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x2 mais 2x menos 3, o eixo x, no intervalo de menos 4 a 2.
Então aqui nós temos uma função do segundo grau completa, é uma parábola com concavidade para cima, porque aqui é positivo, né? Tá? Então se a gente igualar a zero, achar as raízes, né? Vértice e tudo, vai dar esse gráfico aqui, ó. As raízes são menos 3 e 1. Então veja que as raízes, elas separam três regiões. Ó. Como eu quero a de menos 4 aqui ó, até 2, eu tenho essa região 1, que vai de menos 4 a menos 3 até essa raiz. A região 2, que vai de menos 3 a 1, e a região 3 de 1 a 2. Então as raízes, ó, elas separam a parte positiva da negativa. Tá? Então tem que cuidar. Essa parte aqui que é negativa eu tenho que pegar em módulo, por isso que eu tenho que separar. Não dá para calcular a integral de menos 4 a 2 direto. Senão não vai dar a área da região que eu quero. Então a área total vai ser a área da região 1, mais a área da região 2, mais a área da região 3. Então a área total, a área da região 1, a integral de menos 4 a menos 3 da função, mais a integral de menos 3 a 1 da função, mas agora em módulo, porque essa parte é negativa, e a área da região 3 é a integral de 1 a 2 da função, de 1 a 2, aqui não precisa módulo. Não. Como se eu calcular todas essas integrais aqui nessa linha, desenvolver, vai dar uma expressão muito longa, o ideal é calcular cada integral separado. Ó. Então vamos calcular a área da região 1, ó, que é essa aqui, ó, integral de menos 4 a 3, x2 mais 2x menos 3 dx. E outra coisa, veja como é importante a figura. Veja que a região 3 e a região 1, elas são simétricas, elas são iguais. Ó. Então a região 3 aqui eu não preciso calcular a integral dela, vai ser a mesma área da região 1. Então o que eu achar para a região 1 vai ser igual à região 2. Tá? Facilita, menos cálculo para fazer. Então isso aqui é de um polinômio. A integral de x2 é x3 sobre 3. A integral de 2x é 2x2 sobre 2 e de 3 é 3x. Aqui o 2 aqui a gente pode simplificar. Ó. Primeiro substitui menos 3, depois menos 4. Tem que ter cuidado. Ó. Quando eu vou substituir um número negativo numa variável, coloquem sempre entre parênteses, obrigatoriamente. Então ali ó, vai ficar o menos 3 na terceira sobre 3, mais... Né, aqui simplifica o 2, fica menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3. Então sempre negativo entre parênteses. Menos, abre um parentão. Aqui o 4 é negativo também, então entre parênteses, só menos 4 na terceira sobre 3, mais, simplifica o 2, menos 4 ao quadrado, menos 3 vezes menos 4. Agora resolvendo aqui, ó, a área da região 1. Menos 3 na terceira é menos 27, então menos 27 terços. Menos 3 ao quadrado é mais 9, menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Aqui eu já vou eliminar o parênteses. Ó. Primeiro resolvendo, ó, menos 4 na terceira, menos 64 terços, menos 64 terços. Aqui com menos de fora vai ficar mais 64 terços. Menos 4 ao quadrado é mais 16, com mais vai ficar mais, com menos de fora fica menos 16. Aqui vai ficar menos que menos mais 12, com menos de fora menos 12. Então a área da região 1, menos 27 terços mais 64 terços é 37 terços. Aqui 9 mais 9, 18. 18 menos 16 dá 2. 2 menos 12 dá 10. Então 37 terços menos 10. Tá? E tirando o mínimo, resolvendo, vai ficar 7 terços unidades de área. Consequentemente, a área da região 3 também é 7 terços unidades de área. Agora vamos calcular a área da região 1, que é a integral de menos 3 a 1, né, de x2 mais 2x menos 3 dx em módulo. Tá? Se a gente não quiser colocar o módulo, a gente pode inverter. Né? Lembra que uma das propriedades da integral definida, se eu inverter o intervalo de integração, a integral muda de sinal. Então, se eu inverter isso aqui e fizer de 1 a menos 3, não precisa o módulo. Aí ela vai dar positivo. Certo? Então, vamos deixar o módulo. Então, a integral x2 mais 2x menos 3 a gente já calculou antes, aqui, ó, aqui em cima. Tá aqui. Tá? Aqui dá para simplificar o 2. Primeiro vamos substituir 1, depois o menos 3. Ó. Tá? Então aqui vai ficar 1 na terceira sobre 3, mais 1 ao quadrado, simplifica o 2, menos 3 vezes 1. Agora o menos 3 entre parênteses. Menos 3 na terceira sobre 3, mais menos 3 ao quadrado, que simplificou o 2, e menos 3 vezes menos 3. Aqui fica 1 terço, 1 ao quadrado é 1, menos 3 vezes 1 é menos 3. Já eliminando parênteses, ó.
Aqui dá menos 27 terços, com menos dá mais 27 terços. Aqui vai dar mais 9, com menos menos 9. Aqui vai dar mais 9, com menos vai ficar menos 9. Então, a área da região 2, 1 terço mais 27 terços é 28 terços. 1 menos 3 é menos 2, e aqui com menos 9 vai dar menos 20. E 28 terços menos 20 dá menos 32 terços. Como está em módulo, então a área da região 2 é mais 32 terços unidades de área. Agora, a área total eu vou somar as três áreas. 7 terços mais 32 terços mais 7 terços. Então, isso vai me dar 46 terços unidades de área. Tá? Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.